Então, como que, na sua visão, faz para a gente cuidar dos nossos traumas quando eles estão relacionados às pessoas que a gente mais ama? Então, vamos colocar assim, né? 100% dos traumas começam na... Você falou de mecanismos mentais, né? Por que é tão difícil o ser humano aprender a controlar os pensamentos? Então, aí vamos entrar... Eu gosto de citar o Daniel Goleman, que é um livro muito famoso aí de 10, 15 anos atrás. Qual que é o nome? O Daniel, é Inteligência Emocional. Inteligência Emocional. Todo mundo já ouviu. Depois escreveram inteligência espiritual, inteligência financeira, inteligência, um monte de coisa. Mas ele escreveu sobre inteligência emocional e no capítulo 2 dele ele escreve sobre o sequestro da amígdala. A amígdala é uma estrutura que tem formato de amêndoas, que tem um de cada lado no centro do cérebro. Ele é o botão de emergência das nossas emoções, né? Então, o que acontece? Todo trauma que eu sofri na minha infância, eu crio um sinal no meu neurônio. Então, emocionalmente, eu fiquei com aquela cara de pavor, de medo, enfim, de raiva. E aquilo fica congelado, porque psicanaliticamente, Freud já descrevia, eu não posso ficar a vida inteira com raiva do meu pai, porque ele me bateu. Se eu sofri um abuso, eu não posso ficar todo dia sofrendo o abuso. Então, meu cérebro tem que esquecer. Então, Freud já descreveu que o nosso cérebro foi feito para esquecer. Ele esquece, mas fica lá. Não é que não esquece, ele não vem para a consciência. Ele fica lá no sistema de memória. Então, todos os traumas que a gente vai juntando, as coisas que a gente não entende até hoje. Se eu não entendo porque ela está brava comigo, eu vou criar um trauma, eu vou brigar com ela, entende? Não? Então, tudo que a gente não compreende, a gente fica irritado, nervoso. Imagina cérebro infantil, né? A gente não consegue lidar com o instinto da fome. Então, estamos gravando aqui. Se você não almoçou hoje, eu estou falando aqui, daqui a pouco o seu estômago começa a roncar, você começa, putz, esse cara não para de falar, eu estou precisando sair daqui para comer uma pizza. Nem raciocinar a gente consegue com o instinto da fome, entende? Não? Imagina uma criança com fome, que não tem leite, não tem comida, a mãe largou no bercinho, é um desespero. Então, esse desespero já causa um trauma. E os maiores traumas acontecem antes de 1 ano de idade, para você ter uma ideia. Os sintomas depressivos do adulto acontecem antes de 1 ano de idade. Esse sentimento de vazio, de solidão, abandono, não presta, não tem ninguém, que as pessoas depressivas têm, ali, ó, é antes de 1 ano de idade. Então, o que acontece? Tudo isso vai marcando o nosso cérebro de experiências emocionais boas e ruins. Só que se marcou uma experiência boa, meu pai fala assim, nunca se atrase. Porque um dia ele me bateu, né? O que aconteceu? Eu fiquei 30 anos brigando com ela por causa de horário. Até hoje eu falo assim, eu vou calcular para chegar mais cedo. Por exemplo, a gente marcou um horário aqui. Era 7 horas, já estava na praça aí. Por quê? Porque justamente eu tinha um mecanismo de defesa para não sofrer aquela dor do meu pai dar um cocão na minha cabeça. Então, só para você entender. Então, eu criei um mecanismo de defesa que ficou lá. Eu era um cara que brigava por causa de horário. Todo mundo que chegasse atrasado, eu falei, pô, o cara folgado, marcou 8 horas, chegou 8h30, entende? Não? Até os alunos estão pagando meu curso e falam, pô, o cara está investindo uma grana aí, ó. Chegou 10 minutos atrasado, perdeu 10 minutos de aula. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu ficava como se fosse meu pai reclamando do outro, entende? Não? Então eu tinha que chegar no horário. Se eu chegasse 5 minutos atrasado, eu chegava... Nossa... E ela falou, calma, a gente tá chegando. Você vai chegar lá 8h05, não é 8 horas, mas é 8h05. Mas eu chegava aqui. Aí eu chegava 8h05, a gente combinou 8 horas. E se eu chegasse 8h05 e não tivesse ninguém, eu ia achar, puta, aí, tá vendo? Os caras são folgados, entende? É a moralidade, hein? É a moralidade, mas é que tá. É esse pensamento tóxico... Tava difícil de mudar, entende? Não? Tava difícil racionalmente, de você... eu falava, eu não devo me incomodar, mas emocionalmente eu estava incomodado por causa da minha amígdala. Então a amígdala começa a dar o sinal, você vai apanhar, vai acontecer alguma coisa ruim. Não vai acontecer nada de ruim. Por quê? Lá no passado eu apanhei por causa de 5 minutos. Hoje não tem ninguém para me bater, mas a amígdala fica lá, você tá 5 minutos atrasado, você tá 5 minutos atrasado, entende? Não? Mas tem muita gente que tira a amígdala, né, hoje em dia. Não, mas não é a amígdala daqui. Na garganta. Ah, é a amígdala cerebral. É cerebral. É. Hoje, aliás, meus alunos lá sempre falam. Deve ter muita gente que confunde. Confunde, né? Porque o mais comum é da garganta. Mas a amígdala cerebral fica num sistema límbico, que é o cérebro das emoções, que é esse cérebro do meio aqui. Você tá entendendo? Todas as informações, aí que tá. Tudo que você vê, ouve, sente o cheiro, por exemplo, estou sentindo um cheiro de fumaça, passa o cheiro de fumaça para a amígdala, onde a fumaça há fogo. Então, de repente, eu começo, pô, tá pegando fogo aqui.
Hoje mesmo, ontem, né? A gente chegou em casa, tava cheirando alguma coisa que o vizinho tava queimando. Falei, mano, aqui não tá fedendo nada, mas o cheiro já aciona a amígdala, que eu sei que tá tendo fumaça, deve estar pegando fogo em algum lugar. É um gatilho. Né? E já é um gatilho, você tá entendendo? Onde existe uma doença psiquiátrica, quando a pessoa tá aqui conversando, ele tá paranoico, né? Ele fumou uma maconha, sei lá, usou uma droga... Pô, peraí, ele tá achando que alguém vai pegar ele, entende? Sim. A amígdala tá assim, por causa de uso de substância química, entende? Então, assim, o cérebro, ele é muito fantástico, né? Então, quando você fala por que é difícil mudar, porque a gente cria esses mecanismos de defesa. Só que o maior mecanismo de defesa que Jesus nos ensina é a mansidão, que é o que você falou de Gandhi. Então, quando eu descubro que ser manso, bem-aventurados, né, o que são os pacificadores. Ser sereno, né? Ser sereno, que você vai ser abençoado, entende? Bem-aventurados que choram, mas eu não quero chorar, por serão consolados. Então, quando em terapia eu descubro que se eu chorar, olhar para dentro, por que eu estou chorando, e realmente eu sou consolado, porque meu cérebro vai se autoequacionar, e eu vou saber por que choro, e hoje não tem sentido chorar por causa de um trauma de infância, eu ressignifico os meus traumas. Então, eu posso dizer que a ressignificação dos traumas é a solução para que eu consiga trabalhar melhor os meus pensamentos, não deixar os meus pensamentos me dominarem. Exatamente, Sim. Os pensamentos negativos, os medos. Veja bem, eu tinha medo de horário, chegar atrasado, entende? Mas ela não. Então, medo é expressivo de quem sofreu o medo, entende? Não? Por isso o trauma. Hoje fala muito de transtorno de estresse pós-traumático. Você acha que todos os medos estão ligados a um trauma, necessariamente? Então, tem coisas que são cerebrais, que o cara tem surto psicótico, e que, claro, aí que tá, né? Se eu for estudar, vamos ser psicanalista, o primeiro surto psicótico que a gente tem é antes dos 6 meses de idade. Surto psicótico, de paranoia, sabe? Medo. Você já viu criança de 6 meses chorando porque a mãe andou lá? E não tipo um choro desesperador. É desesperador. Então, difícil Melanie parar. Klein começou a acessar a criança, que ela viu que aos 6 meses de idade o cérebro emocional fazia isso, e ele não tem razão desenvolvida, ele chora puramente emocionalmente, como se o mundo fosse persecutório. Aí vem a história do seio bom e o seio mau, o seio que persegue. Então a criança tinha a fantasia, né, da mama, da mãe, né, vamos colocar da teta, perseguindo ela. E eu já atendi adultos que tinham essa fantasia, que eu acessei, essa paranoia do adulto, de uma mulher aí de 70 e poucos anos, que foi parar lá nos 6 meses de idade, ela tá se vendo como 2 olhos de coruja perseguindo ela, mas ela estava descrevendo exatamente o seio materno e fazendo assim, como se fosse criança, entende? Caramba. Eu acessei a rede de memória, ela tá falando que nem criança assim, balbuciando, fazendo um choro de que dá até vontade de pegar assim, no colo. Coitadinha. Porque naquele momento eu estava conversando com a rede de memória do trauma de abandono lá dos 6 meses de idade, entende? Não? Então não tem quem não tenha trauma. Sua mãe pode ser a melhor mãe do planeta. Por que não tem? Porque o cérebro infantil ela é incapaz de se preencher de prazer. Nós nascemos dependentes de uma pessoa para nos dar prazer. Entende? Não? A criança precisa de uma mãe para dar prazer. É diferente de um peixe. Peixe eclode, lá nasce os peixinhos e sai comendo, entende? Não? O sapo também, nasce os girinos e sai se virando. Agora o ser humano não, se deixar ele morre. Então o ser humano vai ficando angustiado, dependente de uma pessoa. Aí a gente entra no outro tema da psicanálise, que é a dependência emocional. A gente só deixa de ser dependente emocional, na minha opinião, o dia que a gente tem uma verdadeira experiência com Deus. Aí a gente começa a ser dependente de Deus. Então por isso que o pessoal fala, não, só por Deus, né? Puxa vida. O mundo pode estar caindo, mas eu sei que Deus está comigo. Entende? Essa consciência. Você não se sente mais sozinho quando você está com Deus, né? Quando você tem uma experiência com o Espírito de Deus, você realmente, você fala, vale a pena investir no ensinamento de Jesus, porque é o único caminho, a verdade e a vida que ele nos deixou por escrito. Faça essa receita de bolo, siga este princípio que você vai entrar no reino de Deus. Ele contou um monte de parábolas, né? Ele fala da parábola do casamento lá, que o rei foi fazer o casamento do filho dele e chamou todo mundo, e a maior parte das pessoas não quis saber, depois foi chamar depois foi chamar os mais, né, as pessoas que estavam perdidas na vida, eles deram uma vestimenta e entraram na festa,
Aí tinha um cara que não vestiu a vestimenta da festa, e quando ele foi pego dentro da festa com as vestimentas que não era da festa, o rei falou, meu, você não tá com a vestimenta da festa, pode sair daqui, tira aqui, eu jogo o cara aí, né, onde vai haver ranger de dentes, ou seja, eu interpreto isso num dos vídeos que é muito legal, porque as vestimentas para a gente entrar na festa do reino de Deus, vamos colocar assim, as pessoas verem Cristo em você. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas verem uma pessoa amorosa em você. Essa é a vestimenta. Não adianta você querer falar, não, eu estou vestido com as vestes nupciais, só que as vestes nupciais é Deus que te dá. Você fala, cara, vista isso aqui, fique em paz e entra nessa festa do reino de Deus. Né? E quando as pessoas começarem a ver em Cristo você vai estar sorrindo. O mundo pode estar caindo de pé aí, pode estar tendo revolução. Você fala, puxa vida, Deus. Eu vou analisar, desde que o mundo o homem domina o outro, o homem faz escravo, desde que o mundo tem guerra, não é diferente. Doutor, uma dúvida para você aqui. A gente estava falando de traumas, né? Difícil, tá? Mas e quando os traumas têm relação com a pessoa que você mais amou na sua vida? Então, sua mãe. Eu digo assim, por exemplo, eu tenho traumas que vêm da minha mãe, só que ela já faleceu. Sim. E a gente coloca as nossas mães, nossos pais, como se fossem heróis, intocáveis, sim, deuses. Só que é muito difícil você desconstruir essa figura de Deus, deusificar a mãe e o pai, sim, e trazer ela para o plano de que é um homem, uma mulher qualquer, com seus defeitos, sim, seus pecados e afins. Então, como que, na sua visão, faz para a gente cuidar dos nossos traumas quando eles estão relacionados às pessoas que a gente mais ama? Então, vamos colocar assim... Né? 100% dos traumas começam na relação com o pai e com a mãe, 100%. Por quê? Veja bem, quando você nasce, a única relação dos 6 meses, 1 ano, 2 anos é você e sua mãe, depois entra a figura do seu pai. Os primeiros meses é sua mãe, ou quem faz a função de mãe. Então quem faz a função de mãe não vai suprir todos os desejos. O que o Freud diz? Que o id, que é o inconsciente humano, que esses impulsos que a gente tem, né, de prazer a todo momento, né, ela não tem limites. A criança não tem limite. Então ele precisa de alguém dando limite a esses impulsos. Por isso o limite, o impedimento é os nãos que a gente recebe. Só que cada não que nós recebemos vai gerar um trauma. Que a criança quer você está tendo prazer na sua, né, naquela mente lúdica, infantil, você é o Batman, quer pular dessa janela, só vem cá, você não vai fazer isso, nunca vai fazer isso, ponto, já gerou um trauma, tá certo? Então não tem como, no processo libidinal, faz parte do humano, dos impulsos carnais que já nasce com os instintos, né? Em busca de conhecimento, em busca de alimento. Se a minha mãe não dá o alimento do seio materno, eu mordo, quero destruir porque ela não está obedecendo a mim. Então eu quero ter controle sobre tudo e a criança nasce birrenta. Aí eu caso, quero ter controle na minha esposa, quero ter controle nos meus amigos. Eu digo que meu amigo não me convida para ir num lugar, eu sou corintiano, não convidou para ir num jogo do Corinthians que eu queria ir, pô, aquele cara pisou na bola, enfim, vai vendo sempre frustração. Essa é a vida do animal. Aí você vai pegar o livro de Hebreus, tá lá, né? E ele falando assim, que os pais dão educação por um curto período de tempo. Ou seja, ele vai te frustrar por um curto período de tempo, porque você precisa se frustrar para aprender a lidar com frustração. Tanto é que um dos conceitos de neurótico é um indivíduo que não sabe lidar com frustração. E à medida que você vai aprendendo a lidar com frustração, você vai tornando menos neurótico. Não deu certo? Tá bom, eu vou fazer outra coisa, vou aprender outra coisa. Entende? Mas isso é a mente do adulto. Então os pais nos vão frustrar por curto período de tempo. Só que essa frustração do pai criou um trauma. Entende? Porque quando você vai ver, foi uma coisa só. No meu, por exemplo, eu achava que minha mãe e meu pai tinham me rejeitado porque eu tinha déficit de atenção. Você é burro. Mas foi 2, 3 vezes me chamaram de burro. Eu me achava burro, cara. Eu falei, gente... Você criou essa crença. Não, meu pai e minha mãe acabaram com a minha cabeça me chamando de burro. Aí falava que o meu vizinho lá era mais inteligente, que o meu irmão era mais inteligente. Olha aí, ele faz, você não sabe. Eu ia perguntar pro meu irmão, que é mais velho, é até médico, né? Até ele me assiste por aí. E ele também não sabia me ensinar, porque era outra criança. Como você fez para ressignificar isso? Para não se achar mais burro? Então, aí que tá. Eu vim parar de achar que eu sou burro faz uns 4, 5 anos, por incrível que pareça.
Né? Mas a sensação de sabor, sabe qual é a sensação? Eu vou ter que fazer, putz, mas eu não sei. Mas eu na força do ódio mesmo, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Mesmo depois de entrar na USP... Mesmo. Então, você a questão que é muito interessante, eu tinha déficit de atenção, mas a minha inteligência é mantida. São instâncias superiores, entende? A atenção é uma função mental, a inteligência é uma função mental. Quando estou avaliando do ponto de vista psiquiátrico alguém, eu vejo atenção, memória, se tem juízo crítico, se o pensamento é coerente, tudo isso são funções mentais. A inteligência é uma delas. Então, em geral, a pessoa tem déficit de atenção, mas a inteligência é mantida. Então, ele não consegue parar para estudar, não consegue ficar quieto na sala de aula, ele não tem paciência, enfim. Aí ele vai mal na escola, muitas vezes não vê sentido, aí ele chega na adolescência e começa a usar álcool, maconha, por isso o adolescente tem essa tendência por um cérebro acelerado, entende, não? Então, eu tinha isso, mas aos 17, 18 anos, o que acontece? O cérebro faz as suas sinapses, em geral, o déficit de atenção da infância se desfaz, que é o que aconteceu comigo. Então, parece que meu cérebro aos 18 anos foi um milagre. Fiquei inteligente, agora estou conseguindo estudar. Aí eu consegui focar a atenção e passei, porque minha inteligência já era sempre mantida. Existiu. Então, mas o que eu quero dizer para você, né? Aí você vem, como é que a gente vai mudar? A vida vai nos trazendo muitas outras coisas, porque eu quero um monte de coisa, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um carro. Só que eu vou tendo experiência. Então, eu já tive um apartamento de cobertura com piscina. Não quero ter mais. Porque eu tive dois prazeres, o dia que eu comprei e o dia que eu vendi. Eu quero ter um carro super luxo, um Camry da Toyota, que é top de linha. Eu fiquei feliz quando eu gastei o maior grana para comprar e mais feliz quando eu consegui vender, porque o preço caiu lá embaixo. Entende? Eu queria ter uma casa da praia, comprei uma casa da praia, fiquei feliz. E o dia que eu vendi, eu fiquei mais feliz ainda, porque eu comprei, eu fui 2 vezes no ano. Para que eu vou ter uma casa? Entende? Não? Então a gente vai tendo uma identidade, porque o meu amigo é feliz comprando a casa da praia, eu quero. Meu amigo é feliz tendo uma cobertura. Eu comprei carro importado. A grama do vizinho. Meu amigo de infância era feliz porque ele fazia judô. Queria ser campeão de judô, não deu certo. Queria tocar violão porque ele tocava. Então, eu queria ter uma identidade que era dos outros, não a minha. Olha. Aí, o que acontece, né, dentro dessa sua pergunta? Então, a vida vai nos frustrando, você está entendendo? Quando chegou adulto, eu fui fazendo um monte de coisa que também foi me frustrando. E a minha identidade, eu tive que reconstruí-la ao longo do período. E aí a Bíblia vai dizer que se o pai deu a educação por curto período de tempo nos frustrando, Deus vai querer te educar para a vida eterna. Ou seja, eu tive frustração comprando carro novo, tive frustração fazendo isso, tive frustração aqui, cara. Chega uma hora e fala, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Já daí com o cabelo grisalho, você fala, vou olhar para Jesus, então vou praticar o que ele está dizendo. Se você pegar a maior parte das pessoas que vão para a igreja, pode ver, aí faixa etária de 40, 50 anos. O jovem de 20, 30 não quer nem saber de igreja, quer saber de quebrar a cabeça. Só que eles estão indo para o princípio que as pessoas estão dizendo que é o correto. Mas todo jovem um dia vai procurar Deus, que é o que eu falo. Porque a vida está tão uma porcaria. Eu falo, cara, eu já fiz, não deu certo. Deixa por esse caminho. Aí Deus começa a se manifestar. O Espírito de Deus para na cabeça da pessoa. E aí ele vai ver vantagem, então, daquilo que eu comecei a falar. De praticar o ensinamento de Jesus. E aí você vai ver, Deus está na minha vida. Pode ver que está cheio de gente aí de Hollywood se convertendo. Tem um ensinamento na Bíblia que fala, né, aprender a negar a si mesmo. Sim. O que seria isso? Então, o nosso ego, veja bem, a gente fusiona, eu vou falar do ponto de vista de fusão emocional. A nossa consciência, porque a consciência é uma coisa muito interessante quando a gente começa a perceber o que é a nossa consciência, a nossa mentalidade. A nossa mente, ela fusiona. Então, quando eu caso com a minha esposa, eu e ela, mentalmente, assim. Tem gente que chega a ponto de querer dominar a esposa e ter um ciúmes obsessivo. Você está entendendo? Então, eu começo a sofrer porque ela está sofrendo. Eu começo a sofrer porque ela está sendo mãe dos meus filhos e não está olhando para mim. Eu quero dominar ela e não consigo. Então, o meu ego fusionado com a dela está sofrendo. Você está entendendo? Então, eu sou muito apegado ao meu pai e minha mãe. O dia que meu pai falece ou minha mãe falece, que eu vou dizer, o período de luto que o Freud descreve é muito interessante, que a energia de investimento de prazer libidinal, que tudo é libido, né? Tudo é energia de prazer mental, ela fica fixada no objeto pai que faleceu, que foi lá. Então eu fico lá, sem energia nenhuma, esvaziado dessa energia, vontade de trabalhar, vontade de investir, está lá. O que é o luto? É o período de eu pegar essa energia de investir, que eu investi na figura do meu pai que faleceu,
retomo aqui e agora vou tocar a vida. Ou se eu perdi a minha esposa, eu fico no período de luto, vou pegar aquela energia e vou depois casar novamente, entende não? O que Jesus propõe em vida? Eu não idolatrar minha esposa, eu não idolatrar meu pai, eu não idolatrar minha mãe, que é o que você falou. Como eu resolvo o problema do meu pai e da minha mãe? Porque quando a gente está numa família, a gente coloca o centro da nossa vida vinculada a uma pessoa ou a um objeto. Então tem gente que é fixado em carro antigo ou carro importado. O carro é uma coisa só. Se alguém riscar o carro dele, parece que riscou a vida dele. Quem faz isso? Entende, não? Uhum. Então a gente é dependente de algo externo. Pode ser um objeto ou Pode ser uma pessoa. Então quando você fala, como é que eu trato o trauma da minha mãe, do meu pai, que você falou, todos nós temos esse trauma, certo? Uhum. E a Bíblia vai dizer assim, que não é para você criar ídolos internos. Como é que eu trato o ídolo interno? Ele vai falar assim, eu vim trazer uma espada, eu vim separar um filho da sua mãe, um filho do seu pai. Se você tiver mais amor pelo seu pai, sua mãe, seu filho, não é diga que você é meu discípulo.